Se eu for governador de São Paulo, a letalidade policial vai aumentar muito, porque a gente vai fazer operação de retomada de território contra faccionados. Então a polícia vai matar muito porque são criminosos que não vão abrir mão do seu armamento, que não vão abrir mão de fazer a população de refém. E esses criminosos são mortos. Agora, outros criminosos que cometem crimes mais leves, que a polícia chega e que ele se submete à prisão, aí ele vai ser preso e vai ser encaminhado para o judiciário. O outro criminoso que não aceita ser preso, que está de fuzil na mão, ameaçando a população, esse será morto. E eu não vou ter nenhum receio de receber nenhum tipo de crítica de imprensa, de ONG. Ninguém vai me desviar da minha convicção, como, aliás, a gente acabou de falar sobre o PEC 6x1. Acho que está mais do que comprovado que eu não tenho nenhum medo de desgaste, ainda que isso me tire votos, ainda que isso me tire popularidade para fazer o que eu acredito. Assim eu faria na segurança pública, né? Aliás, não existe nenhuma força de segurança pública que esteja mais insatisfeita com o governo estadual do que as forças paulistas, né? O governo Tarcísio de Freitas prometeu equipamento, prometeu aumento de salário, prometeu grandes operações e não entregou absolutamente nada. Manteve todo o orçamento em infraestrutura, que também não teve grandes avanços, né? Foi basicamente uma continuidade de obras que já vinham sendo tocadas pelos governos tucanos, que já tinham contratos, inclusive, né, em andamento. Não teve nenhum outro grande contrato feito pelo governo Tarcísio de Freitas de uma grande obra de infraestrutura. Ele executou contratos de gestões passadas e retirou esse orçamento da segurança, que inclusive o próprio secretário fica de mãos atadas na hora de conceder esses equipamentos, esses aumentos de salário, a partir do momento que o governador manda contingenciar esses recursos para enviar para a infraestrutura. Então, teria muita coisa que eu faria diferente. Eu vou reconhecer um avanço do governo Tarcísio, que foi a tabela do SUS paulista, né? Que, de fato, a tabela do SUS está defasada há muito tempo em nível federal. O governo Lula, que tanto fala de SUS, nunca corrigiu essa tabela, né? Da importância do Sistema Único de Saúde, nunca corrigiu essa tabela, mas tem um problema fundamental na tabela. Ela apenas mas não faz uma análise de qualidade, não faz uma análise de efetividade, não faz uma análise a fundo para saber, foi o melhor procedimento? É aquele que vai evitar problemas futuros ou só foi feito um procedimento qualquer e eu vou remunerar um mau hospital da mesma maneira que eu remunero um bom hospital, independentemente da sua efetividade, né? Isso eu mudaria estruturalmente no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Vou fazer uma pergunta, voltar na resposta do senhor sobre o governo Tarcísio, que o senhor cita como mais um governo tucano de forma crítica. Mas o senhor está dialogando com o PSDB para ser uma aliança aqui em São Paulo. Então, eu quero primeiro entender essa crítica ao PSDB, sendo que você está dialogando uma parceria no estado de São Paulo com o PSDB, e também quero entender como que está essa conversa entre o Partido Missão, o senhor e o PSDB. Primeiro que eu dialogo com Paulo Serra, que é um quadro que fez uma boa gestão de 2 mandatos em Santo André, que inclusive eu apoiei nas 2 campanhas e que eu tenho certeza absoluta que tem, e ele já deu demonstrações na prática, não só no discurso, que tem uma atitude diferente dos governadores de São Paulo que já passaram por aí. Então, em relação a figuras com que trabalha a composição, a minha composição não é, olha, quero o PSDB e vocês me mandem quem vocês quiserem. Não, a minha composição é, eu negocio com o Paulo Serra. Se o PSDB quiser oferecer qualquer outro quadro que não seja o Paulo Serra, não tenho interesse, porque eu não vou aceitar qualquer coisa que seja entregue, porque eu não tenho nenhum alinhamento ideológico ou político com o PSDB. Seria ótimo ter o PSDB entregando um quadro excelente como é o Paulo Serra. Agora, negociação qualquer, isso não se faz, mesmo porque a gente não precisa disso. Se o PSDB decidir não lançar candidatura, por exemplo, como foi noticiado aí recentemente, o Partido Missão vai decidir o seu rumo independentemente de qualquer coligação, como a gente está fazendo com a presidência da República, né? A gente não tem nenhuma dificuldade ou necessidade de coligar ou de federar ou de estar junto com qualquer outro partido, porque a gente, diferente dos partidos do Centrão, a gente tem convicção, a gente não se elege com base em emenda, a gente não se elege com base em aliciamento de prefeitos de cidades pobres e pequenas, a gente se elege com base nas nossas convicções. E se não for para exercer as nossas convicções, a gente prefere perder com elas do que vencer sem elas. Eu quero saber, candidato, como é que vai ser a relação do seu partido, do eventual presidente Renan Santos, com o Supremo Tribunal Federal? Olha, vai ser uma posição dura de colocar o Supremo no seu lugar. Qual é? Porque o Supremo, ele ultrapassou das suas competências, né? Usurpou a competência de legislar, né? Dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente teve um projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto do IOF, do aumento do IOF do governo Lula. Foi revertido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não tinha esse direito, não tinha esse poder, né? O que nós defendemos é uma reforma do judiciário
que retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Porque no Brasil é um país que a gente concentra o modelo anglo-saxão, que é adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns outros países, com o modelo da maior parte dos países da Europa, que é o de controle abstrato de constitucionalidade, em que a Suprema Corte, na maior parte dos países europeus, aqueles que se baseiam principalmente no direito alemão, ela só analisa casos abstratos, ela só julga leis, ela não julga pessoas, né? E a Suprema Corte americana, ela só julga casos concretos e a partir daqueles casos concretos toma decisões de constitucionalidade. No Brasil, o Supremo ele julga a constitucionalidade a partir de caso concreto, a partir de ação direta no Supremo, que aliás é uma avacalhação a quantidade de pessoas que são legitimadas para ingressar com ações no Supremo. Aqui sindicato, associação, as pessoas podem acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que serve uma Suprema Corte, para qualquer um que tem um questionamento levar isso para lá e entupir a nossa corte de casos. Tem milhares de casos. Eu tive em janeiro no Japão, a Suprema Corte lá se julgou 50 casos, é muito, né? A nossa tem milhares de casos. E um terceiro poder, que também o Supremo tem que perder, de julgar pessoas com foro privilegiado. Eu sou contra a própria existência do foro, mas se ele vai existir, não pode ser o Supremo que vai julgar, porque senão o Supremo faz o Senado de refém, faz a Câmara dos Deputados de refém, e se o Senado ameaça o impeachment de um ministro do Supremo, o Supremo vai lá, desarquiva algum processo contra algum senador, faz essa chantagem e o Senado fica de mãos atadas na hora de mãos atadas não, né? Mas tem todos os elementos para se acovardar, né, na hora de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa proposta profunda de reforma do Judiciário não adianta. Nós defendemos que seja feito isso, que tenha impeachment de ministro do Supremo. Mas não adianta só fazer o impeachment de ministro do Supremo, porque o problema não é um ministro ou outro ministro apenas. O problema é o poder que todos os ministros concentram pelo desenho institucional da Suprema Corte, que a nossa Constituição deu muitos poderes para ela, e a gente precisa esvaziar esses poderes passando, e eu tenho uma proposta para isso. Os poderes de julgar quem tem foro para o Superior Tribunal de Justiça, proibindo o Supremo de julgar casos concretos e fazendo com que ele só analise a constitucionalidade das leis, sem poder exacerbar os poderes do Executivo ou do Legislativo. Eu até recuperei aqui uma notícia do Poder 360 de 2021. O deputado Kim Kataguiri, na época do Democratas, pediu ao Supremo que determine um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados pela Casa. Aqui não é uma lei. Você está pedindo para o Supremo interferir em regimentos internos do Legislativo. Não é contra o que o senhor defende? Não, na verdade, boa pergunta, porque a minha especialidade é o controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo, ele deve intervir quando o processo está previsto na Constituição. Impeachment de presidente da República é um processo que está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, materialmente e procedimentalmente, o Supremo tem e deve, né, regulamentar o que a gente chama de omissão constitucional quando o legislador deixa de estabelecer um prazo, que é um prazo que decorre da própria Constituição. Porque, veja, o procedimento de impeachment de presidente da República é o seguinte: eu protocolo uma denúncia, qualquer cidadão protocola uma denúncia contra o presidente da República, chega no presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem o dever, ele não tem o poder, ele tem o dever de analisar a denúncia, se ele diz sim ou se ele diz não. Por que criou-se essa prática inconstitucional do presidente da Câmara sentar em cima de pedido de impeachment? Porque se ele diz não, o plenário pode recorrer. E o plenário recorrer, eu obrigo o plenário da Câmara a decidir sobre um pedido de impeachment do presidente, ainda que o presidente da Câmara tenha negado, né, a admissibilidade daquela denúncia. Isso é inconstitucional. Então, eu não estou pedindo para o Supremo tratorar o Legislativo ou inventar algo que está fora dos seus poderes. Eu estou pedindo para o Supremo regulamentar um processo que está previsto na Constituição. Deputado, aproveitando, né, falando um pouco sobre o Congresso também, como que o senhor avalia a gestão de Hugo Mota e Alcolumbre? Eu acho assim que não deixa nenhum grande legado para o país. Infelizmente, só deixa um legado de populismo e de discurso vazio com a PEC da escala 6x1. Mas Davi Alcolumbre e Hugo Mota perderam a oportunidade de fazer, por exemplo, uma reforma administrativa, né, de acabar com supersalários, de enfrentar os supersalários do Judiciário, do Ministério Público, e fizeram o contrário. Foi votado na Câmara supersalário para servidor do Legislativo. Em vez da gente acabar com os outros poderes, a gente decidiu instituir os nossos próprios, né, o que eu fui absolutamente contrário e um dos únicos a votar contra dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é uma gestão sem legado, que passa apagado na história, porque quando for analisado, né, eu imagino daqui a 30 anos um livro de história falando sobre gestão de presidente da Câmara ou presidente do Senado. Por que haverá alguma notícia sobre essas duas gestões?
Não existe razão. Passou batido, porque não deixou um legado estrutural para o país. Não é uma gestão que, por exemplo, você pode falar, eu não votei nem em Arthur Lira nem em Rodrigo Maia, né? Mas Arthur Lira entregou a reforma tributária, né? Eu posso ter votado contra no segundo turno, mas ele entregou algo que estará nos livros de história. Rodrigo Maia entregou a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, coisas que estarão no livro de história. Você pode concordar ou você pode discordar. Da gestão do Hugo e da gestão do Davi, sequer tem elementos para você ser a favor ou para você ser contra no mérito, porque passou batido. Não teve projetos de grande relevância, não teve grandes conquistas para o país, ou não teve sequer um grande projeto ruim, que seja ruim até grande o suficiente para entrar na perspectiva histórica e que eu com certeza obstruiria, para se comentar. Então eu acho que são gestões apagadas. Pode seguir. Posso seguir? Pode. Eu quero voltar em mais uma resposta que o senhor deu, né, sobre segurança pública. E aí, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, só para entender, qual que é a proposta do senhor para a segurança pública? Porque o senhor fala em fazer limpa, em matar todo mundo em operações. Essa é a proposta do senhor para a segurança pública? O senhor acha que isso vai resolver? Já tivemos um exemplo no Rio de Janeiro de uma operação onde várias pessoas foram mortas, policiais mortos, feridos, e que não resultou em absolutamente nada. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal, o tráfico voltou ao normal, as armas voltaram para as mãos dos bandidos. Então, a proposta de segurança pública do senhor é matar todo mundo? Não, é matar faccionado, né? E eu acho que faltou o Rio de Janeiro matar mais faccionado, né? Porque aqueles que dominam o território, né, as forças armadas do crime organizado, elas só podem ser combatidas com violência, né? É diferente de um crime do dia a dia. E a gente defende em nível nacional, até para você entender o nosso pensamento, a adoção do direito penal do inimigo. A gente não deve tratar um faccionado como um cidadão comum que comete um crime menor, né? A gente deve tratar um faccionado com uma lei de execução penal própria, com um presídio de segurança máxima em que, por exemplo, ele só tem acesso ao advogado se for dentro de um parlatório, em que ele não tem acesso à liberdade, que ele não pode sair provisoriamente, em que ele não tem saidinha, em que ele não tem visita íntima, em que a fala dele é única e exclusivamente com o advogado por meio do parlatório, num presídio de segurança máxima que a gente pretende criar o maior da América Latina e com um processo específico pro faccionado, selecionando procuradores, promotores, juízes e desembargadores especializados nas varas criminais hoje, que julgam esses faccionados. Aqueles que tiverem os maiores índices de condenação vão ser chamados para uma justiça especializada que vai julgar esses faccionados. Então, é um tratamento muito diferente que tem que ser dado para o faccionado do criminoso, digamos assim, comum. Agora, um dos pontos é a adoção de tecnologia e inteligência artificial, que é algo que a adoção de tecnologia nos governos brasileiros, não só no estado, mas nas prefeituras e no governo federal, é uma coisa que a gente está muito, mas muito atrasado. A gente poderia ter muito menos servidores, a gente poderia enxugar muito a máquina pública, a gente poderia muito aumentar a eficiência se a gente utilizasse desses instrumentos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já tem um sistema de câmeras com reconhecimento facial. No governo do estado, a gente só tem o Muralha Paulista, que identifica placas de carros, placas frias ou carros roubados ou furtados. Por que não tem o reconhecimento facial? Faltou investimento nesse setor. Falta investimento também em equipamentos como o cromatógrafo, né? O cromatógrafo é aquele que analisa a composição química de uma substância que foi apreendida para saber se ela é droga ou se não é droga. Porque o que o crime tem feito? Ele pega uma droga, ele muda alguns elementos, né, daquela droga, né, algumas moléculas, e aí quando a polícia apreende, ela não pode condenar por tráfico porque não está no rol da Anvisa do que é considerado droga. E a gente precisa colocar aquela nova composição química no rol da Anvisa para que nas próximas apreensões sejam consideradas droga. Falta cromatógrafo para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Falta drones que tenham a capacidade de fazer um reconhecimento por calor, até de corpos que estão embaixo da terra, né? Então, o uso de tecnologia de inteligência artificial e o índice de resolução de crimes do Estado de São Paulo mostra isso, né? É uma minoria muito pequena de crimes de homicídio e de roubo que são solucionados. Tanto que, quantas pessoas vocês já não conhecem que já foram roubadas ou furtadas e que não se deram o trabalho de fazer um BO? Não se deram o trabalho porque sabe que na maioria das vezes não vai dar em nada, né? A investigação não vai chegar no culpado. E isso é sintoma, né, do nosso modelo de inquérito policial fracassado, que é o mesmo desde o Império, em que a gente não tem um ciclo completo de polícia. Aliás, outro ponto, nós aprovamos uma lei federal, que é a Lei Orgânica das Polícias. O governo Tarcísio até agora não regulamentou decentemente, né? As polícias estão inclusive pensando em judicializar.
porque é uma proposta que unifica carreiras, que traz modernização, que ainda não é o mundo ideal do ciclo completo, mas é um grande avanço, e o governo do estado se nega a fazer a regulamentação da lei orgânica das polícias, né? Então, o investimento não é só investimento em patrulhamento ostensivo, não é só o investimento, né, para que os nossos policiais tenham o equipamento, as condições jurídicas e físicas, né, de fazer o enfrentamento ao crime, principalmente em relação ao domínio de território, que tem que ser feito, e não tem outra solução que não seja matar, porque os criminosos, né, se colocam nessa situação. Existe um domínio de território, você está lá na favela do Moinho, por exemplo, né? Hoje esse problema não existe mais, mas vamos pegar esse exemplo porque é um exemplo que fica muito na minha cabeça, porque o Lula pediu para o ministro negociar com o PCC para ele poder entrar na favela do Moinho. Para mim é um absurdo. O presidente da República pisa onde quiser. Todo território é um território que o presidente da República tem que ter poder de pisar sem negociar com criminoso nenhum. Mas chega a polícia na favela do Moinho, controlado pelo PCC. Ele vai ser recebido na bala, né? Não existe nenhuma possibilidade de nenhum faccionado se render, aceitar ser preso, né? Ou ele mata ou ele morre, né? E se for para escolher entre a vida do criminoso e a vida do policial, obviamente eu vou escolher a vida do policial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. E você continuará recebendo vídeos como este. Eu te vejo no próximo vídeo.